Você caminhou ao lado de outros por tanto tempo que se esqueceu do som dos seus próprios passos. Você se move com o riso deles, com as feridas deles, com as ambições deles, e chama isso de vida. No entanto, lá no fundo, você sente que nada disso realmente lhe pertence. A coragem de caminhar sozinho não significa abandonar as pessoas. Significa redescobrir a si mesmo. E no momento em que você ouve seus próprios passos novamente, até o silêncio se torna um companheiro. Nesta palestra, mostrarei como transformar o medo da solidão no poder da consciência. Você descobrirá por que caminhar sozinho não é isolamento, mas sim a independência da alma. Eu o guiarei através das camadas de condicionamento que o mantêm apegado a pessoas, crenças e identidades que nunca foram suas. E à medida que cada ilusão se dissolve, você verá que estar sozinho não é a ausência de amor, mas a presença da verdade. Esta não é uma lição de separação, é um convite à plenitude interior. O mundo o treinou para temer a solidão. Desde a infância, você foi ensinado a se encaixar, a pertencer, a ser aceito, a nunca se destacar. Você aprendeu a representar em vez de sentir, a concordar em vez de saber. E quando se encontra sozinho, sente-se perdido, como se algo essencial estivesse faltando. Mas e se a solidão não for uma ferida? E se for o remédio? E se o próprio silêncio do qual você escapa for onde a vida começa a falar diretamente com você? Não estou pedindo que você rejeite os outros. Estou pedindo que você se encontre tão profundamente consigo mesmo que, quer caminhe com 10.000 pessoas ou sozinho, você permaneça completo. Nesta exploração, descobriremos o mistério e a força de caminhar sozinho, não como rebeldia, mas como o florescimento da liberdade. Veremos como a dependência cria sofrimento, como a multidão rouba a individualidade e por que a verdadeira conexão só se torna possível após a solidão. Mostrarei como a solidão pode se tornar meditação, o silêncio, alimento e a solitude, amor. Talvez, em algum ponto desta jornada, você sinta o suave chamado do seu próprio ser, aquele que esperou pacientemente sob todo o ruído. Fique comigo até o fim, e você não só entenderá porque não precisa deles, como também perceberá porque nunca precisou. As pessoas vivem rodeadas por outras, mas permanecem estranhas a si mesmas. Desde o nascimento, aprendem que pertencer é sinônimo de sobrevivência e que ficar sozinho é perigoso. Assim, crescem sorrindo sem alegria, concordando enquanto o coração sussurra não, caminhando com a multidão mesmo quando cada passo parece errado. Lentamente, se fundem ao ruído e esquecem o sabor do silêncio. A maioria das pessoas ignora uma verdade simples. Acreditam que estar junto significa conexão. Mas, frequentemente, o que chamam de amor, amizade ou família é apenas um pacto entre medos. Dois seres assustados se abraçando para não terem que encarar o próprio vazio. Você pergunta, mas Osho, o amor não é sobre estar junto? Sim, mas primeiro você precisa aprender a estar consigo mesmo. Caso contrário, o que você chama de amor é apenas uma fuga. É como dois mendigos pedindo pão um ao outro, ambos famintos, ambos vazios, nenhum capaz de dar. Isso não é amor. É medo disfarçado de proximidade. A multidão se torna uma droga. Rodeado por outros, você se sente menos responsável pela sua miséria. Você pensa, pelo menos não estou sozinho. E assim você se apega,
a pessoas, a grupos, a crenças, a qualquer coisa que o impeça de ouvir seu próprio coração bater na escuridão. Por que as multidões existem? Por que religiões, ideologias e movimentos atraem tantas almas perdidas? Porque a multidão oferece uma falsa sensação de segurança. Você desaparece na massa e com ela, o medo de se encarar também desaparece. Mas segurança não é paz, e conforto não é plenitude. Na multidão, você deixa de ser um indivíduo, torna-se um reflexo. Você ri porque os outros riem, acredita porque os outros acreditam. Você troca sua alma por aprovação e chama isso de pertencimento. Não sou contra a união. Sou contra a falsa união. A verdadeira união só é possível quando dois indivíduos se encontram partindo da plenitude, não da necessidade. Quando você está sozinho e completo, e o outro está sozinho e completo, o encontro se torna sagrado, não uma barganha, mas uma celebração. Mas quando você depende do outro para preencher seu vazio, vocês não são amantes. São prisioneiros dividindo a mesma cela. Deixe-me contar uma história. Certa vez, um homem correu por um campo, aterrorizado com a própria sombra. Não importava o quão rápido corresse, ela o seguia. Exausto, ele desabou sob uma árvore e parou. Naquele silêncio, a sombra desapareceu. Rindo, ele disse: "Ela nunca esteve me perseguindo. Eu que estava correndo." Assim é com a solidão. Ela só existe porque você continua fugindo de si mesmo. Fique parado, e ela desaparece. O primeiro passo rumo à liberdade é perceber o quanto do seu suposto amor é medo disfarçado. Quando você tem medo de ficar sozinho, você compromete a verdade, reprime sua alma e usa máscaras apenas para ser aceito. Mas tudo o que é construído sobre o medo desmorona. A multidão pode protegê-lo brevemente, mas também o sufocará. Você só respira novamente quando se afasta dela. É quando você faz isso, algo milagroso acontece. Você percebe que sua solidão nunca foi sua inimiga. Era uma mensageira chamando você para casa. A dor não era um castigo, era a vida convidando você para dentro de si. O silêncio não destrói você, ele salva você. Sente-se consigo mesmo, sem buscar ninguém, sem precisar de aprovação. Nessa quietude, você vê com clareza. Você nunca sentiu falta de outras pessoas, você sentiu falta de si mesmo. E quando a solidão deixa de ser a inimiga, a verdadeira jornada começa. Quando você finalmente se senta consigo mesmo, sem distrações, uma quietude espaçosa se abre. No início, parece desconfortável. A mente resiste, chamando o silêncio de perigoso, como a morte. Mas o que morre não é você. É o falso eu construído pela imitação e dependência. À medida que se dissolve, o que resta é uma presença tão viva que você percebe que a solidão não é o vazio, é a plenitude transbordante. Solidão e estar sozinho não são a mesma coisa. Solidão é a ausência do outro. Estar sozinho é a presença de si mesmo. Solidão é uma ferida. Estar sozinho é a cura. A solidão espera pela chegada. A solidão revela que nada falta. Você é ao mesmo tempo convidado e anfitrião, templo e adorador. Na solidão, você deixa de buscar aprovação e começa a ouvir a sua própria verdade, uma fragrância que nenhuma multidão pode oferecer. Surge uma autoridade interior, não de poder,
mas de conhecimento. A vida se torna uma dança, não um destino. O vento, a respiração, as folhas, tudo ganha vida novamente. A mente teme o vazio porque não consegue controlá-lo. Mas o coração compreende. Esse vazio é paz. É o pano de fundo da existência, o silêncio do qual tudo surge. Criatividade, discernimento e amor verdadeiro nascem aqui. Pense em uma semente em solo escuro. Parece morte, mas nessa escuridão, a vida começa. Sem essa solidão, não há florescimento. Todo ser desperto trilhou esse caminho. Buda sob a árvore, Jesus no deserto, Lao Tse vagando sozinho. Eles descobriram que estar sozinho é ser um com a existência. E quando você se apaixona pela sua própria solidão, algo belo acontece. Você ama os outros pela primeira vez. Não por necessidade, mas por transbordamento. O amor se torna fragrância, não transação. Duas velas queimam juntas sem roubar a chama uma da outra. Este é o amor sem correntes. Amor que respira. Amor que liberta. Caminhar sozinho não é fugir da vida, é finalmente encará-la sem medo. É despertar. A dependência se dissolve em liberdade. A solidão se torna meditação. O silêncio se transforma em canção. O amor se torna ilimitado. Você nunca foi feito para merecer a paz. Apenas para se lembrar dela. E quando você faz isso, descobre a verdade. Você nunca esteve sozinho.